Pessoal, nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouco sobre algumas curvas, tá, apresentadas na folha de dados dos módulos fotovoltaicos, tá? A gente vai entender aqui como que o módulo fotovoltaico se comporta, né, nas diferentes situações de luz, de luminosidade e temperatura, tá? É isso que basicamente essas curvas aqui me mostram. A gente tem que prestar atenção, né, em algumas coisas, em como o módulo ele vai se comportar, né, quando a gente expõe ele a diferentes condições de luminosidade e também como que ele varia ali suas características elétricas ali com a variação da temperatura. A temperatura e a luminosidade elas são as duas principais grandezas físicas, né, que variam e que estão diretamente em contato ali, né, com o módulo fotovoltaico que está exposto ao tempo. Então nesse vídeo a gente vai entender como que essas curvas mostram, né, a variação dos parâmetros elétricos em função dessas variações desses parâmetros climáticos, né. Bom, essas curvas aqui elas me mostram, né, essa aqui da esquerda aqui me mostra como que a tensão do módulo fotovoltaico é impactada pela temperatura, tá? E essa aqui da direita aqui, ela me mostra como que a corrente elétrica que o módulo injeta no sistema ela é impactada pela luminosidade, ou melhor, pela irradiância, tá? Então a gente vai definir dois conceitos importantes aqui. O primeiro que é a irradiância, tá? Que é essa medida aqui de watt por metro quadrado, e irradiação é watt-hora por metro quadrado por dia, tá? Isso daqui, irradiação basicamente é a energia, né, que a placa gerou ali no determinado período de tempo. Geralmente isso aqui é medido por dia. E aí quando eu quero pesquisar, por exemplo, a irradiação de um local, de uma determinada cidade ali, em alguma base de dados de energia solar, eu vou ter geralmente a receber esse dado aqui, né, na base de watt-hora por metro quadrado dia, em média, tá, em valores médios. Aí cada mês vai ter uma média mensal diferente, né? Por exemplo, os meses de verão tu vai ter uma irradiação maior e nos meses de inverno tu vai ter uma irradiação menor, tá? Então, esses dados aqui embaixo, eles são para irradiância, tá? Que é a potência por metro quadrado. Isso daqui, quanto mais forte a luz do sol tiver, quanto mais forte for a luz do sol, maior vai ser a quantidade de watts por metro quadrado que ela vai me entregar para o meu módulo solar fotovoltaico. Essa curvinha aqui, ela mostra, né, como é que a irradiância, ela varia, né, ao longo do dia ali, conforme o horário. E é a mesma curva de geração que a gente tem pro módulo fotovoltaico, né? Para quem já viu ali como é que funciona a curva de geração do sistema solar, ela é essa parábola. Justamente porque a irradiância do módulo, a irradiância do sol, né, da luz solar, que chega na superfície do módulo, ela vai mudando ao longo do dia. Então, às 7 horas da manhã, a luz do sol ela é fraca, né, a irradiância fraca. Ao meio-dia, ela atinge o seu pico, né, o seu valor máximo aqui. E em torno de 18 horas, aqui, final da tarde, a irradiância também ela volta a diminuir, tá? Então isso daqui, essa meia parábola aqui, é a curva da irradiância, como a luz do sol se comporta ao longo do dia. Meio-dia ela é mais forte, e aqui no início da manhã e no final da tarde ela é mais fraca, tá? Então vamos olhar para essa curva aqui, ó. Isso aqui são curvas para um módulo de 530 watts, tá? Na condição STC, né? Condição nominal dele. E aqui ele mostra como a temperatura aqui ela influencia na tensão da placa, tá? Do módulo. Vamos lembrar um conceito básico, tá? O módulo fotovoltaico ele é uma fonte de corrente aqui, né? Uma fonte IC de corrente controlada por luminosidade. Então a temperatura ela não afeta tanto a corrente, embora ela tenha assim um impacto na corrente. A temperatura ela afeta mais a tensão, né? Que nem vocês podem ver aqui. Então aqui embaixo ele mostra aqui para diferentes temperaturas aqui na superfície do módulo, né? Com as células aqui expostas a diferentes temperaturas, como que a tensão varia. Podem ver que a corrente não varia tanto, tá? Existe uma pequena variação, mas não é tanto. Então essa aqui é a corrente nominal aqui do módulo, tá? Ele aqui está exposto aos 1000 watts por metro quadrado, que é a condição de irradiância do STC, né? Que ele deve mostrar aqui embaixo, ó. Irradiância 1000 watts por metro quadrado é o padrão, é o que eles fazem nos ensaios, tá? Desse módulo aqui de 530. Então, a irradiância aqui ela é fixa, mas a temperatura ela é variada aqui em vários pontos para ver como que a tensão se comporta. Então a tensão sim, ela tem uma variação mais significativa aqui conforme o aumento da temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a tensão, tá? E pelo contrário, então dias frios eu vou ter uma tendência de ter uma tensão maior. Ó, a menor temperatura aqui é os 25 graus, que é essa curva aqui, que é essa aqui mais afastada aqui da direita, que é justamente a temperatura nominal aqui, né, da condição STC. Então em circuito aberto aqui eu vou ter aproximadamente quase 50 volts aqui nessa temperatura de 25. Na temperatura mais quente aqui, que seria 66, eu vou ter em torno de 45 graus, tá? Então para fins de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos a gente considera sempre a maior temperatura possível, do dia mais frio, tá? E logicamente que num dia mais frio tu vai ter uma temperatura muito menor que 25, né? E aí tu tem que olhar lá diretamente o coeficiente de temperatura
do módulo fotovoltaico para calcular quantos volts, né, que essa tensão aqui vai subir em função da tua temperatura mínima prevista no teu local. Uma boa prática de projeto é considerar uns 3 a 4 volts a mais, tá, em cima da tensão de circuito aberto nominal, que é essa daqui para 25 graus, e aí depois seguir ali com os seus cálculos, né, para ver se a tensão da entrada do inversor aguenta, né, a tua string que tu vai ter. Aqui no gráfico da direita, aqui a gente observa como que a corrente elétrica entregue pelo módulo varia em função da irradiação incidente, tá? Então lembra que, aliás, da irradiância, né? Eu estou me confundindo aqui, ó, que são duas palavras parecidas, mas a irradiância é watt por metro quadrado. Então você tem vários valores de irradiância aqui, ó, por exemplo, 1000, que é para a condição STC, né, que vai gerar a potência nominal da placa, que é o 530 watts. Aí você tem para 800 watts por metro quadrado, para 600, 400 e 200, né? No início da manhã ou em dias nublados, quando a gente tem pouca luminosidade, a placa ela recebe coisa aqui em torno de 200 a 400, tá? É muito pouco mesmo. Então vocês podem ver qual o grande impacto, né, que a irradiância tem na corrente elétrica do módulo. É por isso que eu falei que o módulo ele é uma fonte de corrente, né, que é controlada pela luminosidade, ou seja, pela irradiância, tá? Então, quanto maior a irradiância, maior a corrente aqui que a placa vai, que o módulo fotovoltaico vai entregar. E essa aqui é a condição nominal, 1000 watts por metro quadrado, que a gente vai obter ali em torno do meio-dia, tá? Que é o horário de sol aqui mais forte que a gente tem. Então, isso aqui em torno de meio-dia e esses aqui mais baixos é em torno do início da manhã e no final da tarde. E esses aqui são irradiâncias intermediárias, né? Que tu pode ter ali em algum momento onde passa alguma nuvem na frente do sol, enfim. Mas o ponto nominal do módulo, né, o módulo de 530, justamente porque ele tá aqui nessa irradiação padrão de 1000 watts por metro quadrado, ele entrega a potência nominal. Então vocês podem ver que nessa potência nominal aqui ele entrega quase 14 amperes. Se eu diminuir um pouco a luz aqui, ele vai para em torno de 11 amperes, aqui um pouco menos, em torno de 8 amperes e assim por diante. Então com diferentes níveis de irradiância aqui eu consigo extrair potências aqui diferentes. Vocês podem ver que a potência vai mudando, tá? A potência aqui, ela é nesse ponto aqui, basicamente, né? O ponto de máxima potência, ele ocorre nesse ponto aqui, onde eu tenho a tensão nominal de plena carga do módulo, que é em torno de 40 a 41 volts, né? A gente pode olhar aqui embaixo, ó, a tensão nominal dele, ó, tensão em potência máxima MPP, é essa daqui, ó, 41,6, que é justamente essa tensão aqui, ó, tá? 41,6, é o ponto de máxima potência. E aí a gente veio para a curva do lado, que mostra a potência, né, que é a multiplicação da tensão pela corrente. Então a gente vai ter nesse ponto aqui, que é o ponto de máxima potência, tu vai ter aqui os 41 volts, né, que nem tu tinha aqui, ó, mostrado aqui os 41,6, e aqui tu vai ter também nesse ponto aqui a máxima corrente, que é a corrente aqui dos 14, praticamente 14 amperes, tá? Então essa curva aqui também, ela me mostra a potência que o módulo vai entregar, né, no ponto de máxima potência para diferentes níveis de radiância, né? Então irradiância de 1000 watts por metro quadrado, que é a nominal, que é essa curva vermelha aqui, para irradiância de 800, que é a curva amarela, irradiância de 600, que é a verde, e assim por diante, tá? Então isso aqui diz respeito à quantidade de luz ali que está sendo jogada no módulo fotovoltaico e a potência aqui que ele entrega de saída. Então aqui embaixo tem os dados, né, desse módulo aqui, por exemplo, né? Então essas curvas, geralmente as folhas de dados dos módulos, elas são para uma família de vários módulos, né? Mas as curvas que eles mostram aqui é para um só. Então esse aqui é para o modelo de 530, né? Então vamos olhar aqui o que a gente tem para o de 530, vamos esquecer os outros, então. Isso daqui, esse ensaio aqui é para STC, tá? Ele mostra aqui, ó, STC, que é basicamente o conjunto de três condições, né, que eles aplicam nos testes, que é para essa irradiância de 1000 watts por metro quadrado, que ocorre aqui no pico, né, em torno do meio-dia, né, tu vai ter esses 1000 watts por metro quadrado. Tá, é a condição de pico, a potência de pico, por isso que a placa ela é especificada como potência de watt pico, porque é essa potência máxima que ela pode alcançar. Em outros horários do dia ela vai ter uma potência menor, né, que nem mostra aqui, ó, início da manhã ela vai ter, não vai ter nem um quinto aqui da potência, né, 99 watts, depois 205, assim por diante. Então esse aqui é só o valor que ela atinge no pico, aqui, ó, no horário aqui próximo de meio-dia, num dia ensolarado, tá? Então aqui, ó, a tensão de circuito aberto 49, né, tem um módulo com uma tensão alta aqui de circuito aberto, a tensão de plena geração 41, a corrente de curto-circuito, né, se tu colocar o módulo aqui na condição de máxima luminosidade de curto-circuitar ele vai apresentar uma corrente de 13,5 e 12,7 é a corrente nominal dele, tá, que é a corrente de pico, tá, para máxima potência. E a eficiência desse módulo é 20,7%, tá? Aqui tem os coeficientes, né, que mostram como que a corrente, a tensão e a potência variam em função da temperatura. Então, quanto maior a temperatura aqui, a corrente cresce um pouco, a tensão vai cair, porque aqui o sinal é negativo, né, tem um sinalzinho de menos, e a potência também, ela acaba diminuindo, tá? Aqui tem um sinal de menos.
Então a potência, embora a irradiância, né, quanto maior for a irradiância, isso é mais benéfico para extrair potência do módulo, mas em contrapartida, quanto maior a temperatura que ficar a célula, né, pior para o módulo fotovoltaico, tá? Então isso pode parecer contraintuitivo, né, porque em dias de sol tem muito calor, e aí se por um lado a irradiância maior consegue extrair uma potência maior da placa, a temperatura maior ela acaba prejudicando um pouco. Mas isso não é muito, vocês podem ver que esses coeficientes aqui de perdas eles são baixos, tá? Bom, pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Acho que deu para esclarecer bem ali, né, como é que são as curvas e a importância delas, né? Nesse vídeo ficando por aqui, qualquer coisa deixar nos comentários, então, até a próxima aula, valeu!